Nessa tensão, muitas vezes as instituições públicas se dizem prejudicadas. Então é legítimo que elas também procurem levar aos cidadãos, através das mídias que estão disponíveis a elas, e as mídias sociais são mais um canal de mídia, procurem levar o seu ponto de vista, procurem levar as suas instituições. A gente já viu, no caso brasileiro mesmo, diversas empresas públicas, diversas instituições que criaram seus blogs, criaram seus sites de relacionamento, etc. para falar, peraí, não é só... Nós também queremos contar a nossa história. Nós também temos direito de contar a nossa história. Não se trata aqui de forma alguma de uma discussão de monopólio ou de prevalecer a verdade ou não. Né? É uma questão dos diferentes ângulos. Você sabe melhor que eu que toda questão que envolve o interesse público envolve múltiplos pontos de vista. Ninguém chega e fala, neste copo de água cabem 400 ml, o copo tem 200 ml. Ninguém fala isso. As pessoas falam, o copo está meio cheio, o copo está meio vazio, o copo está meio cheio, o copo está meio vazio. Claro. Agora você, professor Marcelo, está aqui para fazer uma palestra, né? Fazer um diálogo aqui com o Senado, a convite do Senado Federal. O Senado é uma casa de elaboração de leis. Até que ponto as mídias sociais poderiam enriquecer, dotando de mais colaboração com a sociedade, mais transparência, o processo de elaboração legislativa? Eu acho que são dois aspectos. Primeiro, os parlamentares no seu dia a dia estão sujeitos à pressão que vem dessas mídias sociais. Isso é um fato. Então, só isso já contribui para uma maior integração entre o anseio da sociedade e o processo legislativo. Onde eu acho que está a verdadeira riqueza para uma instituição como o Senado se aproveitar disso é tentar organizar um pouco a torrente de ideias, de discussões, de pontos de vistas que surgem, né? Porque a discussão tem que ser estruturada. O que a gente vê, analisando o caso de empresas que estão utilizando o que a gente chama de colaboração para a inovação, o que a gente observa é que nessas empresas existe um processo de coleta de opinião e de organização das opiniões e das discussões. Então eu vejo uma casa como o Senado pode sim, efetivamente, organicamente, ter um papel muito importante nisso, que é de coletar essas instituições, utilizar mesmo isso como ferramenta de pesquisa. Nos Estados Unidos, esse ano, foi apresentado num congresso da Associação Americana de Inteligência Artificial um estudo sobre opiniões no Twitter e pesquisas de confiança do consumidor e aprovação do governo. E o índice de correlação foi altíssimo. Ora, se nós estamos falando de esfera pública é o lugar onde se dão as opiniões públicas, né? E não só as opiniões que se publicam. Você conhece, sabe que é uma discussão já bastante antiga. Não, mas né? é exatamente a importância desse tema, que na medida em que a população se sente animada pelas redes sociais, pela característica das redes sociais que lhe permitem uma participação, um protagonismo, um certo protagonismo, provavelmente, se as instituições públicas se aperfeiçoam, se tornam mais aptas a esse diálogo, isso se enriquece como processo informativo. Exatamente. Não? Nenhum dos dois é condição suficiente para que isso ocorra. Não é suficiente só que a opinião pública esteja nas redes sociais, assim como não é suficiente só que as estruturas públicas se mobilizem para isso. Mas quando as duas condições acontecem, efetivamente você pode ter um diálogo muito fecundo. Eu tenho acompanhado bastante o que acontece nesse espaço, numa série de governos democráticos e algumas ditaduras também. E o que a gente repara, por exemplo, hoje o governo Obama, ele usa a internet como um instrumento para fomentar o debate público sobre questões que são do seu interesse. Então, toda véspera de votação importante no Senado, eu que estou cadastrado lá na rede de e-mails, recebo um e-mail falando, Marcelo Coutinho, em 2 dias será votado a lei, etc, etc, etc. Você sabia que dos representantes do seu estado, eu morei um tempo nos Estados Unidos, então morava na Flórida, tinha uma residência fixa lá, dos representantes do seu estado, este deputado e esse deputado irão votar contra os interesses do cidadão americano? Ligue para eles, mande um e-mail, etc. Então você começa a observar essa dinâmica que você mencionou. Quer dizer, de um lado, as instituições se organizam para aproveitar esse ímpeto de discussão. Do outro, a sociedade responde a isso também. Aí eu acho que a gente inicia um ciclo virtuoso desse processo. Isso tem consequências profundas para o sistema democrático. Você sabe disso. Aonde isso vai parar, eu não sei te dizer. Provavelmente pode-se dizer que há um ganho democrático, né?
progresso democrático? Eu acho que há um progresso democrático no sentido de uma maior discussão e uma maior transparência. Agora, isso precisa ser muito bem consolidado para que as estruturas de poder não manipulem esse processo. E essa é uma linha de discussão muito tênue e cinzenta. Muito bem. Queria agradecer a presença do professor Marcelo Coutinho, professor da Fundação Getúlio Vargas, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Para discussão. Discussão. Não, mas foi muito bom. Aqui. Muito obrigado mesmo pela presença. Estaremos sempre de portas abertas acompanhando essas surpreendentes, vertiginosas e velozes novidades. Né? Obrigado. Obrigado. Vocês de casa também que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Aí na tela há uma forma de entrar em contato com a nossa produção, caso queiram, www.senado.gov.br/tv. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania.